Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, a Globo preocupada, né, ou decepcionada, melhor dizendo, com o posicionamento do Papa Leão XIV, né, a respeito do posicionamento da Igreja Católica e da lei natural a respeito da composição de uma família. O que é uma família? É uma união estável entre um homem e uma mulher. E isso foi desejo do Criador. O Criador quis assim. Se você ler aí, eu vou mostrar aí a repórter falando, mas veja antes dela falar. Se você ler Gênesis capítulo 1, versos 27, vai dizer o seguinte. Ou melhor, 26, Deus diz, façamos o homem à nossa imagem como a nossa semelhança. No versículo 27 ele diz, Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus, ele o criou. Homem e mulher os criou. E no versículo 28 ele vai dar uma ordenança, né, para os seres que ele criou, o homem e a mulher. Ele diz, Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra. Então, Deus criou homem e mulher. Jesus, lá no capítulo 19 de São Mateus, Jesus vai repetir isso, né? São Mateus 19, versos 4 e seguintes. Jesus diz, ele respondeu, Jesus, não lestes que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher? E que disse, por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. E aí, Jesus fala isso parafraseando não somente a obra criadora, mas a ordenância matrimonial, quando nós podemos ver Deus falando isso lá no capítulo 2 do Gênesis, versículo 24, onde ele diz, por isso o homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Ora, os dois estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Então, é homem e mulher. Não tem marabalismo para querer inventar, criar um modelo de família que não existe no projeto de Deus. Agora, se as pessoas querem viver a vida no pecado, aí é com quem desejar. Portanto, o Papa é católico. O Papa reafirma o que é uma doutrina católica, o que é o ensinamento católico, o que está inscrito pelo próprio Criador na obra de sua criação por meio da lei natural. O homem se unirá à mulher e os dois serão uma só carne. Veja aí o que a repórter vai dizer, escandalizada, né? Porque o Papa reafirma que família é uma união estável entre um homem e uma mulher, e não entre dois homens, duas mulheres, três mulheres e um homem, e assim sucessivamente. Não, o Papa é católico. O Papa segue aquilo que Deus estabeleceu. E nós, católicos, também. Quem não é católico não é obrigado a seguir. Leão falou sobre alguns dos seus posicionamentos, sobre questões que importam à igreja. Ele falou a diplomatas. Ele disse que a família é a união estável entre um homem e uma mulher. Também falou a respeito da importância de cuidar, respeitar e tratar as pessoas, especialmente os mais vulneráveis. E citou como exemplo os doentes e os imigrantes. Defendeu aí, portanto, Leiane, aquele conceito de família composta por homem e mulher. Já se sabia que no que diz respeito à população LGBTQIA+, Leão XIV é mais conservador, bem mais conservador do que Francisco, que abriu a igreja para essa população. Então veja, né? Aí você vê que ela diz, ele é conservador, bem mais conservador do que Francisco, que abriu a igreja para essa população. O Papa Francisco não abriu a igreja para essa população.
a igreja sempre esteve aberta para essa população. Sempre. Por exemplo, o catecismo, o mais recente que nós temos, né, da década de 80, né, promulgado pelo Papa João Paulo II, aquele conhecido como o amarelinho, ele vai dizer que as pessoas homoafetivas, elas têm condições de se aproximar de Cristo, de colocar a sua vida em Cristo, de sacrificar-se por Cristo, ou seja, deixar a prática homoafetiva, que é onde está o pecado, na prática, e a igreja vai dizer que deve ser descartada toda e qualquer discriminação injusta feita a essas pessoas. E a igreja ainda diz no catecismo que essas pessoas, se configurando a Cristo, através de uma união sincera com Cristo, de uma vontade sincera de estar com Cristo, através de amizade sincera, essa pessoa pode chegar à maturidade da vida cristã. Ou seja, pode chegar até a santidade. Então nunca foi fechada. A igreja nunca fechou as portas para essas pessoas. A igreja sempre os convidou à conversão, sempre os convidou a configurar-se a Cristo, ou seja, se parecer com Cristo. Cristo era um homem. Cristo era um homem perfeito. Deus, sim, mas um homem perfeito e que estava de maneira perfeita diante de Deus e de nós, seres humanos, mostrando o que é ser um ser humano sadio, né? Então, nós possamos pedir a Deus, quando eu digo sadio, eu falo nas questões morais, né? Ordenanças morais que ele estabeleceu. Mas, claro, gente, a voz do Papa é a voz para a igreja, confirmar a igreja na fé e na moral da igreja. Porém, é um grande, vamos dizer assim, holofote, também um grande alto-falante para o mundo, para que o mundo conheça as verdades de Deus e se convertam e voltem para Deus. Do contrário, ele não estaria cumprindo o papel que lhe foi confiado como bispo da Igreja de Roma. Amém. Deus abençoe a todos.